Irmãos, boa noite. Vamos dar início ao nosso culto. Pedir para o irmão Valdez orar para nós, por favor. Deus, Pai, obrigado por esse dia que nós temos a tua presença, contigo. Venha se encontra na sua nossa vida, na sua mão, orar nossa eternidade, Deus, esse culto de oração, abençoar essa igreja, rezar o nosso negócio sempre Cristo Jesus. Deus, cuida também do pastor Manuel, da palavra, e tudo que estabeleço na sua palavra. Deus que vive aqui nessa igreja, que seja bem-vindo no nome de Jesus. Agradecido por essa bênção. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino 67. Hino 67. Na sua graça, pelo seu amor. 67. Isso, 67. Falamos finalzinho. 67? 67. Cristo exaltado. Os irmãos querem escolher um? Qual? 301. 301.
Jesus confia, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar, tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo fala, a calúnia mudar, isso pode desprestigiar, sem tristeza nem dor, sem intriga maior, confiava o fiel a palavra. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tenho crentes vivos e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, com fé brilhando, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém? Muito bem. Bom, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus. Ouviu? Mateus 13. Nós vamos começar no versículo 24. Palavra do trigo e dos olhos. Semana passada nós demos início, aos estudos das parábolas. E hoje nós vamos estudar a parábola do joio, do trigo e do joio. Mateus capítulo 13, a partir do verso 34. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio.
E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Até aqui. Vamos orar novamente. Eu vou pedir para o irmão Moacir, por favor, fazer mais uma oração para nós. Nosso Deus Pai, obrigado por estar na tua casa de oração. Obrigado pela mão presente. Obrigado pelo dia passado. Eu sou até pequeno de trabalho, como eu estava não. Abençoa a palavra, a vida. Abençoa o pastor que a gente vai explicar. Meu Deus. E foi encher do seu Santo Espírito. Amém. Muito bem, irmãos. Hoje nós vamos estudar essa parábola, e essa parábola ela é muito atual para os nossos dias, tá? Jesus está usando aqui a plantação do trigo, né? E junto também nasceu ali o joio. Bem, esse campo aí, irmãos, nós vamos ver pelo andar da parábola que este campo que está sendo plantado representa o mundo. A boa semente são os filhos de Deus, somos nós, os cristãos, somos os salvos. O joio, irmãos, ela é a má semente, são os filhos do maligno. E o inimigo que planta isso é Satanás, tá? Então nós vamos perceber que pela história que Jesus conta, quando começa a nascer ali o trigo, aparece o joio. Não é verdade? É uma plantinha que nasce ali. E parece com o trigo, mas não é o trigo, tá? É parecido. Eu vou ser sincero com os irmãos. Eu nunca vi uma plantação de trigo. E nem de joio, né? Isso. Entendi. Então, não, e é assim, irmãos. Eles são parecidos, eles crescem junto ali. O problema é que o joio, ele atrapalha. Ele atrapalha, ele tira ali nutrientes da terra, porque ele é uma planta também, tá? É uma espécie de uma erva daninha, tá? Esse joio aí, né, ele está presente, irmãos, dentro da plantação. Se nós considerarmos, né, que a semente boa são os filhos de Deus, nós podemos entender que seria nós, a igreja. E o joio? São pessoas que estão dentro da igreja, mas que não são cristãos, não são salvos, não são filhos de Deus. É interessante, irmãos, nós pensarmos em alguns aspectos a respeito desta parábola. Se nós formos lá no verso 24, lê para mim, irmã Linda, por favor. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a
Vamos parar aqui e vamos pensar. Então, ele está comparando essa plantação, né, essa semeadura, como o reino dos céus. Ele está fazendo uma comparação. Sempre a parábola, irmão, ela vai se utilizar da comparação para transmitir uma verdade. Então, ele pega ali o reino dos céus e fala assim, olha, o reino dos céus parece com um homem, né, aqui, que semeia uma boa semente. Ok? Então, considerando esse fato, nós vamos ver que esses são os filhos de Deus, os filhos do reino. Se você for comigo lá no versículo 38, lê para mim, irmã Conceição, por favor. Verso 38. 38? Isso. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Olha aí, irmãos. Jesus, ele traz a interpretação da parábola. Se você ler agora o 37, lê para mim, irmão Moacir. Ele respondendo disse, porque semeia a boa semente é o filho do homem. O filho do homem. Quem é o filho do homem, irmãos? Jesus. Então veja só, ele começa a dar, né, os nomes para cada personagem da sua parábola. Então ele fala assim, olha, quem é esse homem que está semeando? É Jesus. Jesus veio e semeou quem? Os filhos do reino, que é o verso 38. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Tá? Muito bem. Nós temos, irmãos, 2 semeadores nesta parábola. O primeiro deles é quem? O filho do homem, Jesus, que está lá no verso 24. Mas lê para mim, Manil, do verso 25 agora. 25. Tá vendo? Tem um segundo semeador aí. Quem é? O inimigo. Então perceba só, irmãos. Nós estamos aqui na igreja. Nós somos filhos de Deus. Mas tem também os filhos do diabo. Nós estamos neste mundo ainda, irmãos. Nós pertencemos ao reino dos céus, mas nós ainda estamos neste mundo. Ok? E quem mais está neste mundo? Esse joio, esses filhos, né, do maligno, né? Porque lá no versículo 38, né, o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Tá? Então nós já sabemos que tem um local que está sendo plantado, boa semente e má semente. Trigo e joio. Quem planta o trigo, a boa semente, é o filho do homem, Jesus. Mas quem planta a semente ruim, que é o joio, ele é astuto, irmãos. Quando foi que... Por que tem então o joio? Muito bem. Então, olha só, irmãos. Passou-se o tempo, começou a nascer ali a erva, né? Os filhos dos homens se frutificaram, se espalharam por esse campo. Mas quem que apareceu também? O joio. Aí esses aqui, né, os servos, eles perguntam assim, poxa, mas por que tem esse joio no meio aí? Não plantou semente boa? Irmãos, é assim mesmo. Quantas pessoas, irmãos, que nós conhecemos, que foram membros das nossas igrejas, e hoje estão no mundo, fazendo coisas erradas, irmãos. Quantas pessoas que nós vimos, às vezes, crescer na igreja,
e hoje não quer nada com Deus. Então perceba só, irmãos, essa parábola, ela representa os dias de hoje também, irmãos. Tá? E não se engane, aonde tem o trigo, tem o joio, irmãos. Aonde tem semente boa, tem semente má também, porque nós estamos no mundo, nós estamos nesse terreno enorme aqui, chamado mundo. Tá? Por isso que a gente tem que ser cuidadoso. Mas no versículo 29, o servo já queria logo colher o trigo. Lê para mim, irmão Baldez, o verso 29. 29? Não, desculpa. Lê o 28 de novo. 28? É. 28. E lhes disse um amigo: quem faz isso? Irmão Baldez, acho que o senhor está errado, irmão Baldez. Ah, quem fez isso? Desculpa, pode continuar. O serviço lhe disse: disseram, queres, pois, e vamos arrebatá-lo. Arrancá-lo. Arrancá-los. Então aí, eles, porém, desculpa. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Olha a resposta no verso 29. Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Então, peraí, irmãos. Muitas vezes, irmão, a gente vai ver o joio crescendo junto com o trigo, mas você vai ter que deixar até chegar o momento da colheita, irmãos. Por quê? Eles são muito parecidos, eles estão muito pertinho um do outro ali. Se você for tentar arrancar um, o outro sai junto, irmãos, porque a raiz está muito próxima ali. Talvez a raiz está até enrolada junto com um com o outro. Olha só o que o dono aí, né, o homem que deixa crescer junto. Arrancar um, vai sair o outro, irmãos. Dentro de nossas igrejas, muitas vezes, irmãos, a gente vai suportar o joio. No mundo, a gente tem que suportar o joio, irmãos. Tá? Muitas vezes, a gente nem consegue identificar um do outro, que são muito parecidos. Mas só que tem uma coisa que é interessante nessa parábola. Ele vai convencer, né? Mas só que tem algo que é importante, irmãos. Porque é o seguinte, olha o versículo 30. Lê para mim, irmã Linda, o verso 30. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, irei aos ceifeiros, colhei primeiro o jogo, e atraio em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o em você mesmo. Muito bem, irmãos. Vai haver a colheita, irmãos. Que colheita é essa aqui? É o fim do mundo. Então vamos lá no versículo 39 agora. Eu vou ler o verso 38 e o verso 39 também, tá bom? O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. Tá vendo? E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros? São os anjos. Nós não somos nós. Percebe? Quem é que vai colher o trigo no final e o joio? Os anjos, irmãos. Vai fazer separação entre o trigo e o joio. Então veja só, irmãos, muitas vezes a gente vai conviver com esse joio junto com a gente. A gente não tem a obrigação de ficar tentando colher. Não, sabe o que a gente tem que fazer? Viver como filho de Deus.
viver da forma correta, procurar seguir os mandamentos do Senhor, procurar cumprir aquilo que Ele manda na sua palavra, tentar viver uma vida íntegra, reta, que teme a Deus, que se desvia do mal. Mas e o joio, pastor? E o joio que perturba a gente, que cresce junto com a gente? Irmãos, vai chegar o momento. Vai chegar o momento. Que momento é esse? Lá quando o Senhor Jesus voltar, lá no fim do mundo, irmãos, lá nos últimos tempos. E aí é o seguinte, o pai de família aqui, o homem, né, o filho do homem, ele falou, olha, não quero que arranque agora, mas quando chegar o momento da ceifa, aí eu vou pedir para os meus servos, arrancai primeiro quem? O joio. O que vai acontecer com o joio, irmãos? Lê para mim aí, irmão Valdez, o verso 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Assim será na consumação deste mundo, irmãos. Assim como lá na parábola, ele vai dizer, né? Colhei primeiro o joio, atai-o em molhos, né? Junta eles e lança para queimar. Assim vai ser também no fim dos tempos, irmãos. Um dia, irmãos, vai haver uma separação entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, entre os filhos de Deus e os filhos do maligno, entre os salvos e os perdidos, entre os justos e os ímpios. Em algum momento vai acontecer isso. E aí, quem é esse joio? Esses filhos do maligno, eles vão ser o quê? Lançados no fogo, irmãos, que é o lago de fogo. Agora olha só o que diz aí no verso 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalos, e os que cometem iniquidade. Então, peraí, irmãos. Nós, como cristãos, às vezes a gente falha, mas é um erro, tá, irmãos? Tem que ser. Não pode ser uma coisa que você faz com prazer. Não. Puxa vida, falhei com o irmão, perdão. É porque a gente é ser humano, irmãos. Só que tem um porém. Essas pessoas aqui, elas têm prazer de fazer as coisas erradas. Ela rouba e não sente vergonha. Ela mente e não fica vermelha. Ela comete adultério, engana o seu cônjuge. E por anos e anos e anos. Um dia, irmãos, tudo isso vai ser tirado do reino de Deus. Tá? E vai ser lançado no lago de fogo. Verso 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Então perceba só, irmãos. Um dia vai acontecer isso. Tá? Mas e o trigo? E os filhos de Deus? Lá no versículo 30, diz assim, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Irmãos, aqui, esse trigo representa os filhos de Deus, nós os salvos, e nós seremos recolhidos no celeiro. Indo lá para o verso 42, né? Lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Esse é o joio. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, peraí, irmãos, esta parábola, ela vai fazer a comparação do reino dos céus com os dias de hoje, irmãos. Nós temos o mundo, nós temos aqui
pessoas que são filhos de Deus e pessoas que são filhos do diabo. Os que são filhos do diabo, irmãos, eles praticam a iniquidade, eles pecam, tá? Eles fazem tudo que é escandaloso. E os filhos de Deus são justos, são pessoas corretas, são pessoas que se esforçam para fazer o certo, irmãos. Tem prazer de fazer as coisas certas. Um dia, os anjos do Senhor, ele vai separar os filhos de Satanás dos filhos de Deus. Uns serão lançados no lago de fogo, e os justos resplandecerão no reino de Deus. Então, que nós possamos perceber que, quando Jesus estava contando esta parábola, as pessoas que ouviram não entenderam direito, irmãos. Tá? Porque se você pegar lá no versículo 34, diz assim, ó: tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Então Jesus contava a parábola, mas não dava o significado. E olha o que acontecia aí no verso 35. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então Jesus, quando falava à multidão, irmãos, ele contava por parábolas. De fato, ao ouvir essa história, pouco provável que nós pudéssemos entender. Mas depois Jesus falou para os discípulos, tá? Porque lá no verso 36, ó, então, tendo despedido a multidão, ele estava com uma multidão ali ouvindo ele contou as parábolas. Tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram a ele quem? Os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Então veja só, nós só podemos saber a interpretação dessa história, irmão, dessa parábola, porque Jesus a interpretou. Irmãos, não precisa fazer nada aqui, é só você ver a explicação de Jesus, irmãos. Está bem claro como é que é essa parábola? O filho do homem semeia boa semente neste mundo. Quem são eles? Os filhos de Deus. Mas existe um inimigo, o diabo. Ele planta semente ruim, que são os filhos do maligno. Os dois crescem juntos, irmãos, até o momento da ceifa. Só que quando chegar o fim do mundo, que Jesus voltar e enviar os seus anjos para recolher, né, e separar o joio do trigo, vai ser separado os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Os filhos de Satanás vai ser lançado no lago de fogo. E os filhos de Deus? Eles vão resplandecer, né, no reino de Deus. Amém? Então, pronto, irmãos. A parábola é simples para nós. Tá? A interpretação que Jesus dá é perfeita. Tá? Então, veja, irmãos, a maior parte das parábolas na palavra de Deus, elas são interpretadas à luz da palavra de Deus. Tá? Que nós possamos compreender, né? E que nós possamos resplandecer, agir como filhos de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua parábola, a sua palavra. Amém? Eu vou pedir para a Débora encerrar ali para mim, ver se tem algum pedido de oração. Nós vamos fazer os nossos pedidos.